Fala pessoal da Eletrônica Mais, temos outro exercício para hoje, nosso terceiro exercício. Dado o circuito abaixo, calcule V0 e ID1, ou seja, para nós calcularmos a tensão de referência V0 e a corrente que passa neste díodo. Então pessoal, você que está aí do outro lado, não saia, não perca, fique conosco, não esqueça de curtir, porque esse exercício tem uma forma de resolução muito interessante. Então fique conosco. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos o nosso terceiro exercício. Nos pediram para calcular a tensão de saída ou a tensão de referência V0 e a corrente no díodo 1. Bem, para este exercício, hoje eu quero trazer uma técnica que é muito importante e utilizada na resolução de exercícios para circuitos eletrônicos, né? E hoje nós vamos utilizar o teorema de Thevenin, né? Esse teorema que consiste basicamente a este circuito aqui, o terceiro circuito, consiste em ter uma fonte de Thevenin e uma resistência de Thevenin e a resistência de carga, ou seja, a resistência que nos foi pedido para calcular a tensão V0. Então nós precisamos primeiro reduzir a parte complexa do circuito. Nesse caso a parte complexa do circuito é esta. Note que temos dois díodos de silício e esses dois díodos estão polarizados diretamente, ou seja, eles fazem a passagem da corrente elétrica nos dois sentidos. Logo, são dois ramos que estão em paralelo, esse ramo e o outro de cima estão em paralelo. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o paralelo das duas resistências R1 e R2 para me poder ter a resistência de Thevenin e de seguida vou adaptar um único díodo apenas para permitir a passagem da corrente. Muito bem, então eu terei um circuito basicamente como esse. Vou fazer o paralelo das duas resistências e vou colocar apenas um único díodo e ficarei, ou seja, teremos um circuito como este aqui. Então vamos lá começar primeiro a calcular a resistência de Thevenin. Então a resistência de Thevenin, RT, vou colocar simplesmente RT, será igual a R1 vezes R2 sobre o somatório das duas resistências, R1 mais R2 mais R2. Então note que nós temos as duas resistências são de 2 kg, né? Então terei 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Então a minha resistência de Thevenin será igual a 1 kΩ, ok? Então temos aqui a nossa resistência de Thevenin. Está calculada a resistência de Thevenin. Então de seguida eu olho para este circuito, o segundo circuito. Agora preciso calcular a tensão de Thevenin. Vou colocar simplesmente VT, que é a tensão de Thevenin. Então, note o seguinte, né? Eu tenho a tensão do díodo que é de 0,7 volts e para que esse díodo comece a conduzir, é necessário que ele tire 0,7 volts, né, de V1. É necessário que ele tire 0,7 volts de V1. Então, nesse caso, nós vamos ter que a tensão de Thevenin será V1, que é a fonte principal, menos V gama, que é a tensão no díodo, ou seja, que é a tensão de 0,7 volts. Então, nós teremos V1, que é igual a 10 volts, menos 0,7, né? 0,7 que o díodo precisa, ou seja, que é o nível de tensão que o díodo precisa para que comece a funcionar.
Então teremos uma tensão de 9,3 volts. 9,3 volts. Então nós já temos a tensão e a resistência de Thevenin, logo teremos esse circuito, ou seja, terei aqui 9,3, que é a tensão de Thevenin, e aqui terei simplesmente 1 kg. Logo, é importante dizer que usei esta fórmula, ou essa forma, né, ou método, ou teorema de Thevenin, para calcular a tensão neste ponto. Preciso de ter a tensão nesse ponto, a tensão V0. Então, para calcular, não tenho aqui um circuito com um único ramo apenas, vou aplicar, né, divisor de tensão para poder achar V0. Então, se eu quero a tensão na resistência RC, ou seja, na resistência de carga, aplicando divisor de tensão, terei que V0 será igual à tensão de Thevenin, VT, a tensão de Thevenin, vezes a resistência de carga, que é a resistência que eu preciso calcular a tensão, sobre o somatório da resistência de Thevenin mais a própria resistência RC. Então terei que 9,3 vezes 2 kg, que é a resistência da carga, 2 kg, sobre o somatório de 1 kg mais 2 kg. Então teremos que V0 será igual a 6,2 volts. Então esta é a tensão V0, a tensão que nos pediram no exercício. Agora vamos para a segunda parte do exercício, que é para calcular a corrente no diodo 1, a corrente neste ramo. Então, note o seguinte, se eu já tenho uma tensão V0, né? Se eu já tenho uma tensão V0, tenho uma tensão nesse ponto, na resistência, posso calcular com esta tensão a corrente IT, ou seja, vou falar que IT é a corrente total do circuito. Então, posso fazer que IT, que é a corrente total do circuito, será igual a V0 sobre RC. Então terei aqui, já tenho V0, que é igual a 6,2 sobre RC, que é igual a 2 kg. Então teremos que a corrente que sai neste ponto será igual a 3,1 miliampere. 3,1 miliampere. Então temos aqui a nossa corrente total. Então note que eu preciso calcular a corrente I1. E para calcular a corrente I1, nós vamos fazer o seguinte, né? Note que neste ramo temos um diodo e uma resistência idêntica à do outro ramo. Então eu posso dizer que a corrente que passa neste ramo é a mesma que passa neste ramo. Percebe? Então note que ao passar aqui uma corrente, ela divide-se, né? Divide-se uma corrente I1 e a corrente I2. Logo, a corrente ID1 que me pediram, ou que pediram no circuito para que a gente calculasse, a corrente ID1, ou seja, a corrente I1, desculpa, será a metade da corrente IT. Será a metade da corrente IT. Note que você tem os mesmos elementos que estão nesse ramo, são iguais, então a corrente será a mesma.
O somatório das duas correntes I1 e I2 será igual a IT. Logo, I1 será metade de IT. I1 será IT a dividir por 2. Então teremos 3,1 mA a dividir por 2. Então teremos que a corrente I1 será igual a 1,55 miliampere. Então, pessoal, nós concluímos o nosso exercício. No próximo exercício, acho que nós vamos poder fazer a simulação deste pequeno circuito para nós vermos se acertamos no cálculo. Então, fique com a ideia de que o teorema de Thevenin é muito utilizado para a simplificação de circuitos lineares e aplicar sempre toda a forma que nós temos para resolver um circuito. Então, pessoal, muito obrigado, fique conosco, não esqueça de se inscrever no canal. Força!